continuar o nosso estudo em 1 Timóteo capítulo 4. Estamos, ou quase podemos dizer, terminamos o versículo 12 e vamos ligar com o versículo que estamos ligando, que são estreitamente ligados, o versículo 16, não é? Paulo diz em versículo 15, medita estas coisas, e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto. E o versículo mesmo que vamos ligar com o versículo 12, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como os teus ouvintes. Oremos. Senhor nosso Deus, nós queremos neste momento mais uma vez pedir o auxílio do teu Santo Espírito. Queremos mesmo, Senhor, que nesta noite o Espírito Santo da verdade seja o nosso professor. Ele mesmo são estas coisas, Senhor, que a ti pertencem, revelando-as aos nossos corações, para que possamos realmente entender a tua santa, boa e agradável vontade. E que possamos mesmo, Senhor, ser homens que não têm que se envergonhar. Pessoas que possam manejar bem a palavra da verdade, que possam até ser habilitados para toda boa obra. Ensine-nos, Senhor, abençoe o teu povo aqui reunido. Vamos tentar de novo, né? 1 Timóteo, capítulo 4, e ligando o versículo 12 com o versículo 16. E semana passada, o estudo terminou com as palavras que Jesus usa em São João capítulo 17, na sua oração sacerdotal. Ele é o nosso sumo sacerdote. E ele está orando ao Pai a favor do seu povo aqui no mundo. Se você quiser saber qual é a vontade de Deus para com tua vida, leia São João capítulo 17. Ele está orando ao Pai a favor da sua igreja. É a oração que ele faz agora, mesmo lá, a despeito de Deus, intercedendo conosco. E ele ora assim: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Como falamos, gostei que os irmãos que estiveram aqui ouviram a continuação. Nós estamos repetindo por questão da fita que está sendo usada em muitos outros lugares e temos que fazer essa ligação. Quando Jesus orou assim, ele estava pedindo ao Pai acerca de nós. E eu falei na semana passada que há muitos crentes que dizem que foram salvos para ir para o céu, não é? Eu não sei o que eles estão fazendo na terra, não é? Já devia ter ido. Tem crente de 50 anos, de 40 anos, crente e tal, ainda está aqui na terra, não é? E diz que foi salvo para ir para o céu. Que não foi logo. Quando chegar em casa, os de nós dobra o joelho e pede o Senhor para te levar logo. Se ele te salvou para ir para o céu. A Bíblia não nos ensina assim, não. A Bíblia ensina que ele nos salvou para trabalhar aqui, para servi-lo aqui nesse mundo. Nós vamos para o céu, porque somos salvos. E se não somos salvos, se alguém aqui não é salvo, você não vai para o céu, não. São os salvos que vão. Agora, não foram salvos para ir, não. Foram salvos para servir ao Senhor. E justamente
Paulo está dando informação para um jovem pastor, filho dele na fé, o Timóteo, e está dando esses conselhos para ele, para que ele seja útil mesmo no serviço do Senhor, que ele possa ser um vaso de dentro na mão do Senhor. Quando Jesus está orando por nós, dizendo, Pai, não peça que os tire do mundo, mas tira o mundo dele. E ele está dizendo, tira o espírito do mal, tira o mundo deles. E nós temos que testificar, temos infelizmente até de afirmar que cada vez mais o mundo entra na igreja. A igreja é mais parecida com o mundo hoje do que qualquer vez durante a tua história. Entrou na igreja a música do mundo, entrou os instrumentos do mundo, entrou mesmo até os estilos do mundo, a maneira de comportar-se, e a gente fica triste quando verifica como as igrejas mesmo estão se comportando hoje. Alguém pode perguntar como é que eu sei? É que eu prego bastante assim em outras igrejas, especialmente no domingo à noite. E eu fico muito triste de dizer o movimento que tem nestas igrejas, pessoas levantando, indo e voltando. Nós temos alguma pessoa aqui que está fazendo, nós estamos esperando que ele deixe, que ele dê de fazer. Que aqui não é como os outros lugares. Nós acreditamos que estamos na presença de um Deus Santo. Nós devemos nos comportar com santidade. Quando começamos este estudo em Timóteo, estávamos mesmo falando que nós pudéssemos aprender como nos comportar, como pudéssemos nos comportar na fé, eu penso de Deus, na casa de Deus, na igreja de Deus, como a Bíblia diz. E tem pessoas que têm pegado velhos costumes há muitos anos que vão continuando, não tanto quanto fazia, mas continuam assim, fazendo coisas e outras têm. Nós gostaríamos que tivesse uma diferença. Em outras igrejas eu paro muitas vezes e deixo de pregar até a pessoa tentar ou sair fora. E às vezes orando a Deus, que Deus possa mesmo, quem sabe, educar o povo. Porque uma falta de educação para começar. Duas pessoas falando no mesmo tempo é mal educação. Eu fui ensinado assim quando era criancinha, não falar quando outra pessoa está falando. Hoje você levanta no púlpito de uma igreja, tem grupos de toda a igreja conversando. Eu parei uma noite dessa numa igreja aqui, e as duas pessoas conversando nem notaram que eu tinha parado. Aí eu só fiquei assim olhando. E não olharam para mim, ficaram lá, ficaram. Um bom tempo e eu nem falei, nem notaram que eu tinha parado. Aí toda a igreja estava olhando para ela, porque eu fiquei olhando só para ela, aí todo mundo olhou para ver o que era, aquele problema. E não olharam, nem notaram. Depois esperaram 2 minutos, não sei quanto tempo. Eu olhei e disse, estou esperando vocês terminar esse bate-papo que tem aí. Aí depois olharam para mim, né? Eu digo, vocês estavam aqui na frente agorinho, dirigindo louvores a Deus. E o louvor não vale nada, você não sabe se comportar na presença de Deus. E eu mesmo falei muito sério com ele. Irmão, o que Paulo está dizendo para Timóteo aqui, ele está ensinando como ele deve ensinar. Como o crente deve aprender, como a igreja deve saber agir. E aqui não é um lugar como de festa.
ou de outras coisas. Quando a gente entra na casa de Deus, entra mesmo na presença de Deus, estamos na presença de um Deus transvestante. Como mudaria até o nosso comportamento, até nosso vestimento, como mudaria tudo se nós pensássemos assim? Estamos na presença de Deus Todo-Poderoso. E Paulo está dando essas informações aqui, eu acho que são muito úteis. Jesus Cristo está orando por nós e dizendo que nós sejamos criados, não do mundo, mas dos costumes do mundo, das coisas do mundo. Estas coisas que eu estou dizendo são do mundo. Ele estou na igreja nos últimos 20 anos. Nós temos que mesmo prestar atenção, que não estamos permitindo coisas que quando dá feio, a gente já nem nota mais o problema. E não digo que Deus não se importa com isso, porque se você pensar assim, tem que depois falar comigo, eu vou lhe mostrar da Bíblia quanto Deus se importa com tudo e importa. Tem uma novidade hoje entre crentes, sabe tudo que não sabe nada. E vão dizendo, Deus só olha o inferior, Deus não olha o superior. Não, você nunca fala assim se não quiser mostrar ignorância da palavra de Deus. E nós temos na palavra de Deus muita instrução, muitas coisas mesmo que precisamos aprender. E justamente este é que estamos querendo fazer. Versículo 16 começa com: tem cuidado de ti mesmo. Está entendendo? Tem cuidado de ti mesmo. Não é? Você já pensou que esta é a exortação da palavra de Deus? Para você ter cuidado contigo mesmo, cuidado em tudo. É importante prestar atenção ao que diz assim, da doutrina. E eu já tenho falado sobre isso com os irmãos, não precisa entrar nisso mais, mas somente lembrar a ordem que Paulo usa aqui. O teu comportamento primeiro e a doutrina no segundo lugar. Interessante, não é? O Espírito Santo da verdade que escreveu esse texto. Nós vamos ver isso aqui a pouco. E Deus coloca o cuidado pessoal acima da doutrina. Porque a maneira de agirmos, de vivermos, pode derrubar qualquer doutrina, por bela que esteja. O que você quer edificar ou levantar como de doutrina, você derruba com uma vida relaxada, com uma vida indiferente, e dizendo que Deus não se importa com isso. Bem que Ele importa. Esse foi Deus que escreveu. E Ele colocou o teu cuidado pessoal acima da doutrina. Cuidado como se vestir. Cuidado como se comportar. Cuidado como se falar. Este nós podemos mostrar cada uma dessas referências na palavra de Deus. Em vez do resultado, o valor disso aqui. Diz assim, porque, aliás, primeiramente, continua neste dever. São deveres. Não é convidado a fazer. É mandado a fazer.
é dever, não tem opção. Não é como você imagina ou pensa, não. Deus dá a ordem. É dever. E agora, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Cuidado pessoal, cuidado com a doutrina vai te salvar. E esse aqui não está necessariamente falando sobre a salvação da sua alma. Porque Paulo está falando aqui com o trem. Está falando com seu filho na fé, um jovem fator. Ele sabe que ele é salvo. Ele sabe que vai para o céu. Mas ele sabe também que Deus salvou para trabalhar aqui no mundo, para servir ao Senhor. E ele disse, cuidado consigo mesmo e com a doutrina, e assim fazendo com dever, e continue neto, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo. Como? Deus ouviu. Como é que vai salvar o crente? Como que o crente vai te salvar? Neste sentido aqui, ele vai te salvar de costume, de modo, vai te salvar de posturas nas igrejas. Assim, agindo completamente diferente do que a Bíblia mesmo nos orienta. E muito mais do que isso, muito mais do que isso. O homem, tendo cuidado de si mesmo, ele está se preparando mais como um barco que Deus pode usar. Vamos ler em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, Paulo terminou este livro de doutrina, o livro mais profundo da Bíblia. Isto é Romanos. E ele chega ao fim, e uma época fica mesmo sem palavra para expressar. Está chegando o fim das grandes doutrinas da palavra de Deus. Ele diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, vão frente, está falando com o tempo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Tudo despejai tudo que Deus já fez, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos, o sacrifício vivo. É o seu corpo que vem para o culto. A sua alma vem também. Mas aqui está pedindo o seu corpo, com o sacrifício vivo. Seu corpo. Você está com vontade de beber água, está com vontade. E onde está? Se está com vontade de dar uma voltinha, e onde está? Apresenta o teu corpo um sacrifício vivo a Deus. Aprende mesmo a adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu não vou entrar nisso hoje à noite, irmãos, porque eu acho que podemos só ficar e não chegar na parte T. Eu quero mesmo chegar, questão maravilhosa. Mas eu tenho que mencionar, porque tem muita gente dizendo que Deus não liga. Deus não liga. Rogo-vos, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Nós sabemos, irmão, que hoje em dia tem tanta coisa. Alguns órgãos da nossa igreja, algumas pessoas, nós fomos para aniversário de uma igreja e ficaram mesmo tão chocados com o comportamento na igreja. Crentes novos convertidos aqui, que não conhecem quase nada ainda da palavra de Deus, que cortaram com o comportamento dos pais naquela igreja. E o pior, que lá no coral, com
coisa especial por ti e tal, só que tem um combate, né? Irmãos, todos que disseram a verdade, várias pessoas disseram para mim que estavam vendo as altas das mulheres, sentadas por ter alto lugar e estavam sentadas aí. E quem não estava assim, estava de bermuda, uma pessoa disse que pelo menos na bermuda não dava para ver essa coisa. Na casa de Deus, tem cuidado de ti mesmo. Uma nova moda vai entrou na igreja alguns anos passados, mulheres de calça comprida, tudo isso entrava na igreja. Se elas tiverem que usar calça comprida na rua e onde quer durante a semana, eu não faço questão, mas eu acho muito feio chegar na presença de Deus num domingo pessoalmente. Sinceramente, eu acho que não convém o santo. Agora eu não vou discutir, não brigar com ninguém, só faço um apelo que a pessoa tenha livre consciência sobre isso. Se a pessoa tem a sua consciência, não é ofendida e tal, é diferente, né? Mas eu tenho a impressão que é o modo do mundo, ou da igreja de onde você veio. E nós achamos que devemos mesmo pensar. Eu vejo às vezes na televisão, e especialmente quando estou na Europa, alguém é convidado para ir lá ao Palácio de Buckingham para ser apresentada à rainha. Você quer ver como eles pegam lá? É coisa incrível mesmo olhar. A mulher de chapéu no cabelo, um vestido mais bonito que pode mesmo até usar, e fica lá apresentada soberano da terra. Então, assim, depois às vezes a entrevistada diz assim, eu fiquei até tremendo e fiquei assim, pensando na presença de uma pessoa dessas, lá no palácio. Mostra qual é o nosso pensamento a respeito de Deus. Que nós não temos o mesmo pensamento em relação a chegar à presença de Deus. Pessoa mesmo ter pronta, senhor, jeito para falar com o governador, com alguém assim, mas para Deus, mostra que a sua concepção de Deus é muito pequena, muito pequena. Deus é digno de todo louvor. Deus é digno de todo respeito, muito mais do que soberanos da terra. Tem cuidado de ti mesmo, que não vai seguir a moda, não vai seguir as coisas de terminar mesmo como muita gente já está terminando, né? Que as nossas igrejas, às vezes, a gente tem que dizer, é uma vergonha ver a maneira que as pessoas estão vestidas. Não tem, irmãos, que isso não importa. Isso importa, sim. E como eu disse, você tem que fazer isto ao estar dirigindo esta palavra pessoalmente. Ele diz, tem cuidado de ti mesmo, não é? E ti mesmo. E é você que resolve, não é? Mas seja honesto. Como eu disse, se você não tem nada de consciência sobre isso e tal, eu não vou discutir. Não vou dizer que devia fazer como eu estou dizendo, mas eu só peço mesmo que a pessoa pense bem. Aqui na nossa igrejinha aqui, nós convidamos sempre as irmãs para cuidar destas coisas na casa de Deus. Irmãos, eu acredito, eu devo dizer isso, eu acredito que tem até lugares onde pessoas, até senhora, estão muito melhor vestidas de calça comprida do que de outra forma. Pessoas viajando em barcos, pessoas fazendo
coisas no seu trabalho e tal. E nós sabemos que tem pessoas até que vêm do trabalho para a igreja, tá? Não estamos falando nada sobre isso. Estamos falando em ter cuidado, que a gente não está sendo enganado pelos outros, vendo outras pessoas fazendo, pensa, bem, todo mundo faz. E não justifica eu fazer, não é? Não justifica nem um de nós fazer estas coisas. Presenteis os vossos portos. Está triste ouvir. Eu acho isso tão bonito, porque está triste sempre fala de morte, não é? Quando a gente pensa em sacrifício, pensa em alguma coisa morrendo, não é? Mas esse é um contrato que Jesus está pedindo que você viva para Ele aqui neste mundo. Que você se apresenta a Deus, apresenta seu corpo a Deus, está para viver para Ele. Aqui, não ficar morto, não, viver. E quando você vai para a escola, vai para o trabalho, vai para onde, você está vivendo para Cristo naquele lugar. E alguém pode apenas pegar o conhecimento de Jesus através de você. Pode até pensar, essa pessoa é diferente. Essa pessoa tem até uma conversa mais sadia. A gente não escuta essa pessoa no meio daquelas coisas. Assim. Aí vai Paulo perguntar, o que você tem? Que é diferente. Você pode dizer, eu tenho Jesus na minha vida, tenho a ossa. Irmãos, ele diz assim, pelas misericórdias de Deus, apresenteis dos vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É o vosso culto racional. Eu agrado a Deus, é a minha obrigação. Não é que me agrada, não. E a Bíblia me diz mesmo que aqueles que convertem mesmo, aqueles filhos de Deus, não procuram mais agradar a si mesmo, e sim ao Senhor Deus, remir que os salvou. Então, agradável a Deus. Pode não ser como você quer, mas agradável a Deus. É o vosso culto racional. E não vos conformei com este século. Será que pode ser mais claro do que? Não vos conformeis com este século. Não vai seguindo o século. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Como? Pela renovação da vossa mente. Se você começa a pensar diferentemente, você vai ser diferente. É o que o homem pensa que faz o homem. Ele ocupa o meu pensamento. Eu mesmo levo comigo, meditando, pensar, isso que vai dominar, isso que vai mesmo determinar a minha vida. Mas eu posso me transformar como? Renovando a minha mente. Transformando, como eu disse aqui, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmão, tenham cuidado, né? Vamos ter cuidado de nós mesmos, porque Deus colocou no primeiro lugar para nós. Ter cuidado de nós mesmos, que é tão importante. Agora, diz Paulo que salvará a ti mesmo, como também os teus ouvintes, aos teus ouvintes. E a gente tem que perguntar, né? Como é que ele vai ser salvo? Eu já estou dizendo. Vai ser salvo quando você começa a pensar diferente, quando você começa mesmo a se agir diferente. A sua vida, você está se salvando e perigo de relaxo, que coisas que podem até prejudicar a sua vida espiritual. Mas ele diz assim, continue neste dever. Os deveres de cuidar de ti mesmo e de cuidar da doutrina. Então a pessoa pode perguntar, como é que eu posso salvar a mim mesmo? Como é que eu posso me poupar
a minha vida de certas coisas, tendo cuidado. E como é que eu posso mesmo saber se estou tendo cuidado certo, se eu estou seguindo outra coisa? Será que não existe aqui um meio, um método, e saber o que está certo e o que está errado? Será que Deus não deixou no mundo o meio mesmo para a pessoa saber quando está certo e saber quando está errado? Ele deixou. Ele deixou. Mas é desprezado muito. Você notou quanto está sendo cada vez mais desprezado? E agora tem as pessoas levantando nos cultos e dando as mensagens. E não é da Bíblia, não. Estão dizendo para as pessoas as profecias. E a igreja está do jeito que está. Vira página para 2 Timóteo 3. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Mais uma vez, a referência textual. Paulo está falando diretamente de Timóteo, que é crente, é pastor, servo do Senhor. E ele diz para Timóteo, veja bem, tu, porém, 2 Timóteo 3, 14, tu, porém, permanece naquilo que aprender. Tem pessoas que têm até a ideia de que as coisas que aprenderam, as coisas do passado estão erradas. Agora tudo é novo, tudo é diferente. Tem cuidado de que mesmo, Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de que o aprendeste, e que desde a infância, sabe, as sagradas letras te podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos ver o que ele diz. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, veja bem, o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem uma coisa que pode fazer o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Sabe o que é? A palavra de Deus. Está aqui. Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Quando eu estive em São Paulo, em agosto, fazendo assim os estudos bíblicos de manhã para mais de 1.200 pessoas lá na conferência, né, da fé, nós estudamos este texto aqui. Irmãos, vocês sabiam que Deus deixou uma coisa infalível nesse mundo? Uma coisa infalível. Uma coisa para te dizer o que deve fazer e o que não deve fazer. Está aqui nele. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a vara de medida. A palavra de Deus é para você medir tudo que aparece. Pastor de uma igreja grande aqui em Manaus foi na minha casa um dia. Ele estava falando de um sinal, uma coisa que estava aparecendo e tal. E ele diz, mas pastor, eu não sei se é de Deus ou não. E tá. Eu digo, não sabe não? E sabe descobrir? Ele disse que não. Bom, ele está ensinando os outros. Mas ele não sabe descobrir o que é de Deus ou se não é. Eu sei. Qualquer coisa. Eu sei. Deus me deu uma vara para medir tudo. A palavra de Deus.
Quando nós falamos no cânon das Escrituras, a palavra cânon é a palavra grega que quer dizer para de medir. É desse tamanho, não pode ser acrescentado, não pode ser diminuído. É uma vara, como nas lojas de tecido o homem tem uma vara para medir o metro. Se alguém serrasse um pouquinho, teria sido enganado, não é? Mesmo que ele aparentemente estava usando a vara, você se viu enganado. Se ele acrescentar, você pode ser, eu seria bom para mim, mas está tendo enganado. Não está comprando 1 metro, está comprando 1,2 m, 1,3 m, se for maior, se for menor. Por isso a Bíblia termina dizendo, se alguém acrescentar alguma coisa que Deus vai acrescentar às pragas, estão escritas nesse livro. Imagina quantas pragas Deus vai acrescentar só em Manaus, das coisas que as pessoas têm acrescentado que não estão aqui na palavra de Deus. E a Bíblia diz que alguém tirar alguma coisa, Deus tirar o seu nome do livro da vida. Muito espera. Você tem uma vara infalível. E como eu estava dizendo em São Paulo, eu dizia para o povo, quando eu era jovem, eu louvo a Deus que eu tinha um pastor velho, quando eu era jovem. Esse pastor velho não nos poupava, não. Ele mesmo falava duramente com a gente sentiu mesmo a lapada. Quando ele falava, era para valer mesmo. Agora, quanto eu devo aquele homem? E uma coisa ele dizia para nós, capítulo e versículo. É tudo. É tudo. Alguém vem me apresentar alguma coisa e eu digo capítulo e versículo. E não me dá, leva para onde fizer. Porque Deus disse que tudo que eu fizesse está aqui dentro. E não precisa aumentar nem diminuir. Eu pedi uma pessoa até sobre uma coisa que eu já estou cansado de falar e não vou nem mencionar mais. Aí eu pedi capítulo e versículo. Se você ouvisse o versículo que me deram, o capítulo que me deram, não tinha nem a inteligência de ler e ver que diz o contrário do que eles estavam dizendo. Quando eu mostrei, mas tem coisa, tem mais. Mostra para mim. Lá em São Paulo, quando às vezes eu estava, era num hotel grande, eu estava tomando café, por exemplo, o pessoal ia passando, alguém isso apontava para o meu prato e dizia, e versículo e tal. As pessoas que estavam assistindo a correr, eu fiquei alegre porque estavam lembrando. E às vezes eu podia dar, não é assim na hora, né? Porque o homem que não trabalha não come, mas eu estou trabalhando, pensa eu estou comendo, não é? Aí, olha, a palavra de Deus é perfeita mesmo. Vocês têm que o salmista diz, Salmo 19. A palavra do Senhor é perfeita, não pode acrescentar a perfeição e não pode diminuir. E a Bíblia termina dizendo isso. Nós temos na mão, irmão, temos na mão uma coisa para medir tudo que aparece, tudo que aparece. E nos colocou na nossa mão uma vara infalível. Ele nos deu condições de medir tudo que aparece, tudo que aparece. Como é que eu vou salvar a mim mesmo? Como é que eu vou salvar meus ouvintes? Com a palavra de Deus. Porque aqui tem a vara de medir e eu posso medir e saber se está faltando ou se está passando. Se realmente está aqui, capítulo e versículo. E eu sei que muitas coisas iriam de ser tiradas das igrejas de hoje em dia e por cobrar capítulo e versículo para tudo que faz. É importante, irmão, conhecer a palavra de Deus. Nós estamos nesta igreja procurando mesmo ensinar o povo, os jovens, as pessoas novas na fé, todos a conhecer a palavra de Deus. Demos assim a importância
maior possível a palavra de Deus. Procuramos mesmo convencer tudo para procurar na palavra de Deus a confirmação de tudo que você acredita, de tudo que você acha. Diz a palavra de Deus aqui mesmo que fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Você será salvo dia e dia, meus irmãos. Quem poderia ser adventista se lesse 1 Timóteo capítulo 4, onde estão? E versículo 1 diz: o Espírito afirmamente e expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores, ensinos de demônio. Que é ensino de demônio? Vai olhar. E proíbe o casamento, este é um ensino de demônio. Segundo, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Por quem não conhece plenamente a verdade, eles então caem nesse erro. Estão andando pelas casas oferecendo ensinar você a verdade. Quem conhece plenamente a verdade, não tem problema. Versículo 4, pois tudo que Deus criou é bom. Tudo. Tudo que Deus criou é bom. O café, tudo que esses mentirosos andam dizendo que não é. Eu não tenho pena de chamar assim não é? Eles nos chamam de bectaceira. Talvez que você não sabe, convida para a sua igreja evangélica, ecumênica, aquele programa Amazonas ecumênica. Não é mais Amazonas evangélica, não. É ecumênico, sabe? Está dando as notícias, dias horários dos cultos das adventistas. Está convidando os crentes para comparecerem lá nas notícias. Os adventistas estão cantando lá. Antigamente tinha vergonha de botar o nome embaixo. Colocava quando era Assembleia de Deus, quando era Igreja Presbiteriana e tudo tinha um nome. Mas quando alguém cantava que não tinha nome, você sabia que é adventista. Agora não tem mais vergonha não, coloca. Adventista, Igreja Adventista de Santo Agostinho, um dia desses estava ali. Estavam dando as notícias e tal. Não, meu irmão. Não é? Vocês sabem que a Bíblia mesmo está nos dizendo isso, não estou eu. E que muitos adventistas não sabem que a doutrina adventista diz que não tem uma pessoa salva. Adventista não é a pessoa que vai somente no domingo, no sábado para a igreja em vez de domingo, não. Eu vou todo dia, estou aqui cedo de manhã, todo dia na igreja. Não é isso não. É uma doutrina completamente falsa. E eu me salvo destas coisas com essa medida, com esta vara aqui. Quando eu levo assim capítulo e versículo, e eu sei, meus irmãos, tem tantos versículos, né, que eu não vou inventar. Eu só queria dizer, como é que salva? Colocamos na tua mão um meio de medir tudo. Você pode medir tudo. Você pode saber se está certo ou está errado. Da palavra de Deus. Último dia, tudo o trabalho de Deus agora está cada vez mais voltando para dinheiro. Então, inventando meios até de levantar dinheiro. As coisas mais vergonhosas que até as igrejas estão fazendo lotaria e tudo hoje em dia, que há poucos anos passados teria sido a maior vergonha. Mas não tem mais não, só muda o nome, mas é a lotaria. As coisas do mundo já entrou na igreja. A igreja faz abertamente estas coisas, porque toda a palavra de Deus. Como estou a escutar a dona Fulano dizendo, esta noite o Senhor estava ao meu lado e ele mandou, eu digo, cale a boca.
não mandou você dizer nada para mim, não. Eu sou filho de Deus, não tenha nada de atrito entre nós. Ele fala comigo, ele não precisa mandar recado pela mulher para mim. Ele pode falar comigo diretamente. Ele me deu a sua palavra e ele me fala todo dia na sua palavra. Eu escuto a voz de Deus todo dia na palavra de Deus. E eu vou lhe mostrar que o Pedro dá este conselho de escuta esta profecia e não as outras. Mas a pessoa tem firmeza quando está quieta. A medida, coisa para medir mesmo, e pode saber que está certo e que está errado. Pode medir tudo. Procura capítulo e versículo. Promete como lembra da tua vida. Tudo que alguém diz para ti, capítulo e versículo. E você vai encontrar alguns que vão lhe dar, pessoas que não sabem dirigir as escrituras. Como Paulo diz para Timóteo em capítulo 2, 2 Timóteo 2 de 15. Estuda, procura aí vem do verbo mesmo estudar. É traduzido no inglês estudar. Tudo procura se apresentar a Deus aprovado. O aluno se aprova, é prova. Tudo, procura apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É o verbo manejar aí, vem do verbo dividir, que sabe dividir as escrituras. Estava mostrando para os homens como tem ano. Que uma pessoa não sabe fazer isso? Como é que pode? O povo diz que Jesus andou pregando o evangelho. Jesus não tinha morrido. Qual foi o evangelho que ele pregou? O evangelho que eu prego? Em jeito nenhum. Jesus Cristo pode andar pregando o evangelho? Quando Paulo diz em 1 Coríntios 15, estou voltando, diz ele, para fazer-vos lembrar o evangelho. Já no primeiro século já estavam esquecendo do que era o evangelho. O evangelho agora é cura. O evangelho agora é prosperidade, é dinheiro. O evangelho, Paulo diz, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Que você gostar ou não, não importa. Que é o evangelho. Esse é o evangelho. Jesus não pode pregar isso, ele andando na terra não tinha morrido, não. Jesus estava pregando o evangelho que João Batista pregava. Arrependei-vos porque é pisado o reino de Deus. Mas eles rejeitaram o bem. E o reino de Deus foi deixado assim. E entrou um parênteses desta história, essa época em que nós estamos vivendo, o período da igreja. Uma coisa oculta em Deus, disse Paulo, desde a fundação do mundo. E foi dado Paulo o privilégio, foi ele que revelou, Deus lhe deu, e eu mesmo, esta privilégio de ser o homem que revelou a verdade da igreja. Mas o povo diz que Israel era a igreja, e nós somos a continuação de Israel. É tanta besteira, né, que a gente escuta. Que o batismo de criança é como a circuncisão. Só que só pode circuncidar um homem. Antes que fosse, então, devia só batizar os homens. Não pode batizar a menina, porque ela não pode ser circuncidada. Então, se um é sequência do outro, é uma loucura. Nós temos instrumentos, temos barcos, temos símbolos, tudo na igreja. Porque Davi fazia. Davi nunca foi membro da igreja. A igreja começou no dia de Pentecostes. Não vem falar comigo sobre coisas na igreja que você encontra no Velho Testamento. Que o Velho Testamento não tem nada. A igreja começou no dia de Pentecostes. Pode ler. Quando Jesus estava na terra, ele usou o verbo no futuro sentido, mesmo modo do verbo. Ele diz, edificarei a minha igreja. Sobre esta conceição do Pedro, sobre este edificarei a minha igreja. E graças a Deus ele está edificando. E todo crente está tendo como
pedra viva sendo colocado no templo para o Senhor. E quando a última pedra for colocada, o Espírito vem buscar a sua igreja. Não temos que saber dividir, ou então vamos aplicar versículos errados. Você já ouviu? Eu posso provar para você da Bíblia que tu não pode sair daqui e falar de Jesus Cristo, e Jesus é o Cristo. Da boca de Jesus, ele proibiu. Marcos, Evangelho de São Marcos. São Marcos, aqui em capítulo 8, pelo parte 27 em diante, onde Jesus pergunta: quem diz os homens que eu sou? E eles fizeram, não é? Um diz assim, João Batista, outro Elias, etc., algum profeta. Então, versículo 29, Marcos 8, 29. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizer que eu sou? Respondeu Pedro e lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus que a ninguém dissesse tal coisa a teu respeito. Se quiser formar uma nova seita, aí tem um repito para você. Agora você vai para o capítulo 16, desse mesmo Evangelho de Marcos, e ver Jesus já está crucificado. E vamos ver agora que é a mensagem de Jesus no versículo 15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. No capítulo 4, no capítulo 8, ele não fala, não diz isso para ninguém, não. E agora no fim ele diz: agora conta para todo mundo. Por quê? Porque ele veio para o que era seu, os judeus, e os teus não o receberam. O Evangelho que anunciava era o Evangelho do Rei. Agora esse Evangelho não terminou, não, vai ter pregado. Mas Deus parou. E nesse período que estamos vivendo é como se tivesse parênteses assim, nós estamos na época da igreja, a época da graça de Deus. O Evangelho de Cristo morrer, Cristo sepultado, Cristo ressuscitado. Este é o Evangelho para hoje. Quando ele terminar a sua igreja, ele vai arrebatar, tirar do meio. E onde parou pregando o reino, vão começar a pregar de novo. Quem vai pregar são os judeus. E Jesus vem depois voltar, e nós com ele a estabelecer o seu reino em Jerusalém. Ele vai dominar, vai reinar sobre todo esse mundo. Se não quiser acreditar, leia a profecia de Daniel. Quando ele ia para os próprios discípulos que eram judeus, perguntaram-lhe: Senhor, agora é a hora que tu vai estabelecer o reino a Israel? Atos capítulo 1, pode olhar. Uma pergunta direta de Jesus pelos judeus, os próprios discípulos dele. E o restante é a resposta. Versículo 6, Atos 1. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas. Ele não disse que estavam errados, não. Ele não disse que o reino não ia ser restaurado, não. Ele disse que não era da competência deles o horário, a hora, o dia que vai acontecer. Somente. Se não tivesse outro versículo na Bíblia, esse aqui, da boca de Jesus, você pensa que ele tivesse errado, Jesus não teria dito: vocês estão enganados, o reino não vai ser restaurado a Israel. Israel é a igreja, é tudo isso. Oh, Pai, Deus deu a promessa a Israel, deu mesmo e tem guardado a promessa. E olha, o mundo não tem um imperador que chegou até hoje, e todos os maiores que tinha, que podia acabar com a mãozada de povo, com a amada Israel.
Israel sobreviveu por todo o século porque Deus disse que ia sobreviver. E Deus disse que Ele vai dar o reino para ele. A Bíblia me diz que Deus vai destruir os céus e a terra. Destruir. Porque destruiu o céu, porque um dia houve pecado no céu. Lúcifer pecou. Foi lançado fora, mas o lugar até a memória do pecado será liquidada. E Deus vai fazer novos céus e nova terra. Vai fazer a terra nova para quem? Nós somos a noiva dele, nós vamos viver com ele. E a nova terra para quem? É para o povo a quem ele prometeu desde Abraão. É Israel. Israel está na sua terra, enquanto todo mundo dizia que não podia acontecer. Coisa mais clara, mais fácil mesmo a pessoa ver entender. Olhe para Israel e lê a Bíblia e verificar como é que Deus está cumprindo perfeitamente. Mas nessa época aqui é a época da igreja. Não é Israel agora não. Qualquer israelita que aceita Cristo e faz parte da igreja de Jesus. Mas depois Deus vai de novo trabalhar com Israel. Como é que eu sei? Deus lhe deu aqui a sua palavra. Como é que eu sei que os homens estão errados e que diz que não é assim? Pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Deus colocou na mão uma coisa para medir, meus irmãos. Você pode medir tudo e saber se está certo ou errado. Eu tomei muito mais tempo assim do que eu pensei de fumar. Eu vou ter de deixar para a próxima semana, mas eu gostaria de deixar na mente dos irmãos o que vamos tratar. Nós tratamos que Deus nos deu algo para medir. Deus nos deu uma coisa infalível para medir tudo. E assim podemos nos salvar e salvar os nossos ouvidos. Salvar de heresia, salvar de apostasia, salvar mesmo de tudo qualidade de mentir. Que é o próximo pensamento. Nós vamos nos salvar e salvar os outros de mentira. De mentira. Não apenas nos deu algo para mentir, mas deu-nos algo para mostrar a mentira. Você pode mesmo com coragem mostrar para alguém que está dizendo uma coisa, por exemplo, alguém diz que Deus Cristo não é Deus. Mentira! Posso mostrar aqui na palavra de Deus que Ele é. E quem acusa esta doutrina tem que inventar uma Bíblia dele. Eles não podem nem usar a Bíblia normal, porque eles têm uma Bíblia deles para poder dizer alguma coisa, bobagem. Nós podemos examinar. Nós podemos ver a mentira, quem quer que esteja que vem mentir, que da palavra de Deus eu posso não apenas medir, mas manifestar a mentira, mostrar onde está a mentira. Uma pessoa diz para vocês que foi para o céu, foi arrebatado para o céu, para pular um tempo no céu, e quando viu, aí depois voltar e vai dar a reportagem na igreja. Mentira! Que a Bíblia diz que não podemos expressar na língua assim, humana dos homens o que tem lá no céu, não importa. São Paulo foi para o céu. Quando ele voltou, ele disse que o que ele viu não pode expressar qualquer maravilhosamente. É uma coisa além dos nossos pensamentos, não podemos. Mas tem pessoas contando cada história, tal de céu. Estou procurando fama. Os artistas que vão de igreja em igreja, contando mesmo das suas vidas passadas, tem vergonhice e tal, e vem para a igreja agora para contar. Quem que vai escutar essas coisas? Sabe que Jesus mandou o povo dizer, contar o que ele fez. Não que tu fizesse. O que ele fez.
Sabe que Paulo diz acerca do passado dele? E ele não era assim. Ele era religioso, tá? Ele disse, falando do teu passado, das quais coisas temas perdoa. Ele não tinha nem ficar, ele tinha vergonha do que tinha passado. E Deus disse que ele sepultou. Eu já mesmo aniquilou. Eu já disse que jamais me lembrarei. E alguém vai para o culto para fazer lembrança? Só pode ter uma alta projeção para artistas de novela, da pior coisa que tem no mundo, né? Que traz artistas de novela para testificar aqui na igreja em Manaus. Os tantos vão correndo, tantos assim, né? Mas vão correndo para ouvir as histórias dessas pessoas. Não quero ouvir de Jesus, não. Acha melhor falar das maravilhas de Deus em vez de escutar mentira? Cada vez aumentando. Um dos mais famosos da Irlanda, minha terra, ele contava quanto lugar a vida dele. O problema é que era gravado, não é? A gente ouvindo cada vez parece outro homem, pardo, não é? Não, e nada tem a dona Dory, que vocês conhecem. A dona Dory sentou ao lado dele na igreja quando ele entrou no culto uma noite. Um vagabundo entrou no culto e dona Dory cantou ao lado dele e abriu o cantor para mostrar para ele e tal. Então, quando ele contava a história, ele contava que uma mocinha bonitinha e tal, bem limpinha, sentou ao lado do homem sujo, abriu o cantor para cantar e tal. E daí foi. Quando passou um tempo, a dona Dory já comprou um terno para ele, já comprou não sei o que mais, e a dona Dory ficava balançando a história ia aumentando cada vez. A dona Dory comprou coisa nenhuma para ele, mas sabe? Um rapaz, uma noite dando que